Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Conforme eu falei no vídeo anterior, vamos estar fazendo uma parte 2 desse livro que vai aparecer aqui agora. Ele está lá em casa, mas eu já dei uma lida interessante nele. Hoje a gente vai dar seguimento e explorar mais um pouco sobre a Sociedade do Cansaço, e a gente vai falar do capítulo dele do tédio. Talvez eu faça até mais 1 ou 2 vídeos desse livro, porque ele tem muito a ver com as coisas que eu falo aqui no canal. É fácil a gente notar que hoje nada mais segura a nossa atenção igual antigamente, isso falando para as pessoas, né, que não são da geração Z. E é fácil a gente perceber que hoje a nossa atenção está um pouco dispersa, caso você não faça um certo controle como eu venho fazendo há alguns anos. Um vídeo curto ele acaba parecendo longo, dependendo do seu tempo de tela diário ali. Se você estiver viciado em conteúdo curto, como Reels, como Shorts ou como TikTok, se você pega para ler um livro, parece que é quase impossível você ler aquele livro todo. Ainda mais se for num sábado só. Às vezes eu pego um sábado e leio um livro inteiro. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm muita dificuldade de estar fazendo esse tipo de coisa. Até o silêncio chega a ser desconfortável para algumas pessoas, quando a mente delas já está viciada em estímulos constantes. Então, a gente tem vivido nessa era em que a gente não consegue mais esperar um elevador sem estar pegando o celular para verificar alguma coisa. Eu moro em prédio e eu vejo isso direto. E para mim isso é antinatural, mas meio que é o normal da sociedade agora. Só que isso não é normal. Isso é um sintoma, e é um sintoma grave, inclusive. Só que as pessoas não estão se dando conta disso. O Byung-Chul Han, que é o autor desse livro, ele chama isso de o desaparecimento do tédio profundo, que é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Que seria meio que a nossa habilidade humana de desacelerar, de parar para de fato contemplar as coisas e realmente estar em um lugar vivendo o momento presente. Ao longo do vídeo eu vou colocar alguns takes aqui da cidade, vou dar uma andada pela cidade, vou estar modificando as imagens aí para vocês verem a questão da contemplação. Essa é a nossa capacidade que está sendo destruída, está acabando com a nossa atenção. Isso também acaba com a nossa criatividade e com a nossa saúde mental. A gente falou disso na parte 1 desse vídeo, a gente vai aprofundar. Hoje você vai entender que isso que está acontecendo com você, se esse for o seu caso, você precisa dar um jeito de recuperar a sua mente antes que a sua mente entre em colapso. E se em algum momento esse vídeo te aportar valor, considere se inscrever no canal e dar um like, isso ajuda muito na entrega do vídeo. Se você puder comentar qualquer coisa, vai ajudar muito para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas e que o canal possa estar levando a mensagem ainda mais longe. Bom, o excesso de produtividade ele cria um excesso de estímulos na nossa vida. Então a gente começa a acelerar a nossa vida até um ponto que a nossa atenção humana começa a se fragmentar. E a gente inicia uma questão que a gente começa a perder a capacidade de ter foco por médio e longo prazo. Vamos dar uma aprofundada nisso. Se você vive pulando de notificação em notificação, de tarefa em tarefa, de ideia em ideia, a gente acaba chamando isso de viver uma vida com uma atitude multitarefa, como se isso fosse uma evolução, só que pelo contrário, o autor do livro, ele declara que essa questão de multitarefa não é progresso, é regressão, e eu concordo com ele. Por isso que eu estou falando tanto desse livro aqui no canal, que é uma coisa que eu não costumo fazer, pegar um livro e ir explorando ele aqui com mais profundidade com vocês. No livro, o autor nos alerta que a gente está meio que nos aproximando de novo de como era a nossa vida selvagem, onde um animal ele precisa dividir a atenção dele ali para não morrer, enquanto ele está comendo, ele também está vigiando, ele está preparado para fugir e também está preparado para atacar. Isso tudo ao mesmo tempo. Quando a gente vive desse jeito, a nossa mente ela fica nesse estado de alerta permanente. A gente nunca consegue se aprofundar em nada, a gente nunca contempla nada e, conclusão, a gente também nunca descansa de verdade. E o resultado disso é uma atenção rápida, ansiosa e superficial. Um foco totalmente quebrado, instável e parece como se fosse um cursor do computador piscando o tempo todo, querendo achar onde clicar. Basicamente, a nossa mente está caminhando para isso.
E é por isso que às vezes você não consegue mais terminar um livro de um dia só, como eu estava falando, você não consegue manter uma conversa profunda com uma pessoa sem ficar se interrompendo, sacando seu celular para ver alguma notificação, ou ficar imóvel por uns 15 minutos só contemplando. Várias vezes eu sento aqui nas praças da cidade, fico só assistindo a vida acontecendo ao meu redor. Hoje isso está cada vez mais raro. Apreciar um momento simples, só vivendo ele com intensidade, estando no momento presente. Hoje em dia poucas pessoas têm parado para fazer isso de fato. Se a sua mente começar a ser treinada desse jeito, para estar sempre pulando, você nunca vai permanecer de verdade no momento presente. Eu vou repetir isso para ver se você internaliza. Se a sua mente estiver treinada para pular e não para permanecer, a sua vida vai ser impossível de ser desfrutada de verdade. Vai ser quase impossível você viver o momento presente. Esse excesso de estímulo está matando o silêncio. E é no silêncio que a nossa atenção, que a gente consegue sintetizar as coisas dentro do nosso cérebro. A gente começa a estar morrendo aos poucos a nossa capacidade de reter informação de longo prazo. Eu já trouxe estudos sobre isso aqui no canal. O nosso cérebro ele pode sim fazer multitasks, desde que seja, por exemplo, mascar um chiclete enquanto você caminha. São duas atividades simples, isso você vai conseguir fazer. Eu já dei até esse exemplo que eu vou falar agora. Eu trabalho com engenharia de software. Eu consigo escrever código enquanto eu masco um chiclete. Por quê? Mascar um chiclete é uma atividade simples. Engenharia de software é uma atividade extremamente complexa. Agora, eu não consigo fazer duas atividades extremamente complexas ao mesmo tempo. Só que o padrão que a gente tem construído de sociedade hoje quer nos empurrar para isso. Quer que a gente dê mais do que a gente é biologicamente preparado para fazer. Quer que sejamos multitasks para que possamos serem melhores, termos mais desempenho, por assim dizer. Só que isso você está acabando com a sua humanidade no processo. As coisas não são simples assim. A gente está automatizando algo que a gente não deveria estar fazendo. Agora, se você ficar vários meses ou vários anos nesse loop de querer fazer tudo multitask, achando que isso que de fato vai aumentar a sua produtividade, eu acredito do fundo do meu coração que você está caminhando na direção errada. Quando você pensa em tédio, provavelmente você pensa naquele incômodo que faz você querer pegar o celular já automaticamente, ou querer se distrair com qualquer tipo de ruído, ligando um vídeo no seu celular, televisão, coisas assim. Só que esse tédio superficial, inquieto, ansiogênico, por assim dizer, é um estado que a gente precisa entrar nele. Ele que vai quebrar que a gente viva nesse alerta constante, nesse sentido de luta e fuga. E isso está custando a nossa saúde. A gente precisa entrar nesse tédio mais vezes. Existe um tédio, que é um tédio que é muito benéfico para nós, que não é um tédio de você estar vivendo um momento vazio. Pelo contrário, você está cheio no momento, porque você está plenamente presente nele. Então você está vivendo um tédio fértil e não um tédio simplesmente tedioso. Byung-Chul Han, inspirado por Walter Benjamin, chama isso de tédio profundo. Benjamin dizia que o tédio profundo é como um pássaro onírico que choca o ovo da experiência, ou seja, você está literalmente vivendo o momento presente. É nesse tédio profundo que nascem ideias, reflexões, insights, imaginação, criatividade e até cura dos seus estados emocionais. O tédio profundo é o momento em que a sua alma começa a trabalhar. Você consegue descansar a sua mente e deixar a sua alma se aprofundar ainda mais em você. E tem várias camadas nisso que eu estou falando. Só quando a sociedade imperativa matou esse tédio, que é os tempos modernos que vivemos agora, nós começamos a complicar ainda mais a nossa vida. A gente começou a acelerar tudo. A gente encheu cada intervalo que a gente tinha com mais e mais estímulos. A gente está perdendo a nossa capacidade de simplesmente estar no momento presente. E eu vivo trazendo esse alerta aqui no canal. Hoje, quando sentimos um mínimo de vazio, a gente já quer buscar algo, seja um scroll infinito, em algumas das várias redes sociais que a gente tem isso, seja ligando uma música, seja querendo ver se tem alguma notificação no nosso celular de alguns dos aplicativos que a gente coleciona no nosso celular, seja puxando conversa com alguém numa rede social ou com qualquer pessoa ao seu redor. Você faz tudo o que você é capaz de fazer só para fugir do silêncio. O silêncio assusta muitas pessoas. A gente quer fazer qualquer coisa, menos permitir se imergir no tédio. A gente quer fazer uma luta constante de estar com nós mesmos. Aquele momento que a gente para e só existe a gente e o agora. Na maioria dos casos, as pessoas hoje estão fugindo disso o tempo todo.
É como se a gente tivesse perdido a alegria de estar em silêncio, de estar imerso no silêncio ou na contemplação. Mas sem um tédio profundo, a gente nunca recupera a nossa atenção de fato. É por isso que a gente lê e não lembra do que leu, a gente estuda e não lembra do que estudou, a gente nunca está se aprofundando em nada, a gente nunca está criando nada com raízes. A gente fica preso no raso o tempo todo, vivendo sempre na superfície da vida e não vivendo a vida de fato. A verdade ela é dura, mas ela é necessária e às vezes tem que ter alguém que chega aqui e fala. No caso eu estou sendo o mensageiro. Se você não consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos, você está perdendo acesso a você mesmo. E isso é muito importante, por isso que eu falo tanto do autoconhecimento aqui do canal. Eu vou repetir, se você está perdendo acesso a si mesmo, que esse vídeo seja um alerta para você. O tédio profundo, ele não é um desconforto, ele é um portal, e ele é um portal para sua própria mente, um portal para dentro de você. E se a gente não aprende a se acessar, a gente não consegue se conhecer de fato, entender pontos que precisamos aprimorar e pontos que somos fortes e fortalecê-los ainda mais. Isso vem com autoconhecimento profundo e você consegue isso vivendo momentos de tédio. Se o excesso de estímulos fragmenta a sua atenção, é a desaceleração e feita de forma consciente que vai reconstruir isso na sua vida. E aqui eu quero chamar a sua atenção, não é sobre produtividade que as pessoas pregam hoje em dia, não é você também virar um nômade digital e falar assim, não, já que o excesso de produtividade é o que está me matando, eu não vou mais acessar a tela. Não é sobre isso, é sobre saber dosar as coisas de verdade, é sobre saber o momento que você está vivendo, que você quer salvar as coisas na sua mente. Eu estou de férias, meus amigos estão aqui do lado, a gente está indo para o museu agora. Eu não deixo de viver a modernidade da vida, mas eu também vivo a vida analógica. Eu não vivo só a vida digital. Eu redescobri um verdadeiro superpoder, se é que se pode dizer assim, que é viver em monotarefa. Eu estou aqui agora gravando vídeo, eu só estou gravando vídeo. Eu estou fazendo uma coisa por vez. Eles estão tudo ali trocando a ideia deles, me esperando enquanto eu gravo, já foi combinado antes de sair de casa, e eu estou aqui imerso no vídeo. Eu não estou me preocupando em dar atenção a eles ou no que está acontecendo ao meu redor. Eu estou simplesmente vivendo o momento presente gravando esse vídeo. Quando você faz uma única coisa por vez, você está com presença total. Se você está escrevendo, se você está ouvindo uma música, você está contemplando ela de fato, se você está lendo, se você está cozinhando, às vezes tem que prestar atenção na sua respiração. É por isso que eu pratico meditação. Quanto mais você se aprofunda, menos você se dispersa nas outras coisas que você vai fazer durante a sua vida. A profundidade é o antídoto contra a hiperatenção que a gente está vivendo agora. Temos que abrir espaço para o tédio profundo na nossa vida. Isso é revolucionário no mundo atual. Experimenta ficar 15 minutos sem estímulo nenhum. Vai para uma praça igual eu estou aqui agora, sem música, sem celular, sem notificação, sem objeto nenhum. Senta e aproveita o tempo. Assista a vida acontecendo ao seu redor. Começa a fazer isso com constância. Você vai ver como vai mudar o seu padrão. Como que vai ser diferente quando você for fazer as coisas de fato? Você vai estar lá de fato e não só executando. Quando você deixa a sua mente descansar do mundo, você começa a conseguir voltar a sentir a sua vida. A vida real, que eu estou dizendo aqui, a vida de um ser humano que sente com a sua real biologia, e não um ser humano que está vivendo no senso de luta e fuga constantemente. É nesse espaço que as ideias começam a se formar com profundidade, é aí que você começa a ter clareza. Não é querendo fazer isso sobre pressão, mas sobre liberdade mental. Esse tédio profundo, ele não é uma ausência da vida, muito pelo contrário, ele é experienciar a vida de fato. É outra vibe. Experimenta isso a partir de hoje. Vários vídeos aqui do canal nasceram assim, de eu estar aqui na praça, eu nem venho para gravar vídeo, eu venho para ver os cachorros passeando, para passear com o meu, igual vocês já viram aí em vários vídeos do canal que eu estou com o cachorro e tal. Vários daqueles vídeos eu nem ia gravar, eu só saio com o microfone no bolso, e aí vendo o momento presente me vem uma inspiração que está vindo do tédio, e vários desses vídeos são que eu recebo mais comentários, inclusive directs no Instagram, falando, cara, esse vídeo foi tão interessante e tal, e aí me falam coisas, e são vídeos que nunca existiriam se eu não estivesse vivendo o tédio. Não é só você se preocupar em ter uma agenda mega acelerada. Se a sua agenda está matando o seu espírito, do que está adiantando viver assim?
A sociedade imperativa coloca você num modo de urgência permanente. O tempo todo você está vivendo com urgência. E viver assim está destruindo a sua atenção, a sua criatividade, a sua conexão consigo mesmo, com as pessoas que fazem parte da sua vida. Desacelerar não é viver com preguiça. Pelo contrário, é ter autocontrole, é dominar a sua vida, é recuperar a autoridade sobre o seu próprio tempo. Muitas pessoas não são donos da sua vida, das suas vidas mais. Estão numa rotina louca, corrida dos ratos, assim, ó, vrum, igual o hamster ali, ó, desesperado. Ninguém respira fundo mais, ninguém caminha mais devagar. A gente responde com pressa, caminha com pressa. A gente vive achando que está vivendo num objetivo, só que é um objetivo de outra pessoa. Outra pessoa está traçando a sua vida por você, seja família, empregador. A gente tem que se reensinar a entrar nesse estado profundo de tédio de novo. Isso vai nos ajudar a voltarmos a sermos inteiros com nós mesmos. Tem muitas pessoas que estão vivendo um fragmento do que elas verdadeiramente são. O silêncio, ele é um terreno fértil para a nossa atenção, para a gente voltar a conseguir viver com plenitude. É no silêncio que o seu cérebro organiza as informações, é no silêncio que o seu pensamento amadurece, é no silêncio que você entende o que realmente você sente. Tem muita pessoa vivendo de reação e não de sentimento. Silêncio é presença e presença é poder. Decora isso. Silêncio é presença e presença é poder. Você tem que construir a sua vida no ritmo humano e não no ritmo de uma máquina, porque é isso que a sociedade atual prega pra gente. A hiperatenção é querer viver no ritmo das máquinas, rápido, automático e superficial. A atenção profunda hoje é luxo. Viver no ritmo humano hoje é luxo, é poder viver mais lento, mais consciente, mais inteiro. Quando você está consciente, você também está criativo. Você está observador. Você vai enxergar oportunidades que você não vê quando você está vivendo no automático. Quando você retoma esse ritmo, algo muito interessante começa a acontecer. Você começa a pensar melhor, você começa a sentir melhor, você começa a criar melhor, ou seja, você vive melhor. E acima de tudo, você volta a ser dono da sua mente. É o que eu mais prego aqui no canal. Pilotar a sua própria cabeça, igual fala na música do Nação Zumbi, pilotem suas próprias cabeças. Isso é muito profundo. Esse é o verdadeiro caminho para você escapar dessa nova barbaridade que está vivendo, que está se tornando a sociedade. A gente está vivendo dentro de uma distração contínua. A gente vive imerso no ruído. A gente nunca vive a vida com profundidade. O mundo pode continuar acelerado, mas aqui, você não precisa. Pensa sobre isso. O tédio profundo, ele não é o fim da sua atenção, muito pelo contrário. Na verdade, ele é o começo dela. Você vai aprender a viver com atenção plena, vivendo o momento presente. Eu estou falando várias vezes para ver se isso fica na mente de vocês. É no silêncio, é na pausa, e é na desaceleração que a sua mente vai voltar a ser sua. Você vai voltar a ser dono da sua própria cabeça. E se você vive perdido em estímulos, você está incapaz de focar, você está pulando de pensamento em pensamento, você está literalmente quebrado por dentro. Você está desconectado da vida real. Você está ausente de você mesmo. Olha que loucura que está virando o mundo. Agora, com esse vídeo e somado o que eu falei no outro, eu já te dei várias ferramentas para você voltar a ser você mesmo e principalmente ser dono de si mesmo. Antes de você sair desse vídeo, me conta nos comentários quando foi a última vez que você se permitiu viver o tédio profundo. Estar no silêncio fértil, perceber que mudou o seu estado de criatividade. Há quanto tempo você não faz isso? Se esse vídeo faz sentido para você, curte e compartilha e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Você vai me ajudar a alcançar muito mais pessoas com essa mensagem. Eu tenho tentado trazer essa mentalidade para o canal. Eu quero ajudar pessoas a viverem mais parecido com o estilo de vida desacelerado, que é como eu vivo hoje. E claro, aqui também eu falo sobre você se preocupar em ter mais abundância financeira, porque isso também faz parte. Qualidade de vida é importante. Eu vou deixar aparecendo aqui do lado o vídeo da parte 1. Acho muito complementar e te faria muito bem assistir esse vídeo também. Sendo assim, nos vemos lá.